Bom dia a todos e a todas. Queria dizer que é uma honra participar dessa audiência pública. Também aqui na representação do senhor secretário de Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado, Júlio Ricardo Linhares, e do nosso ilustríssimo senhor senador, Cristóvão Buarque. Então, nossa satisfação em participar desse momento aqui. Nosso discurso será estruturado inicialmente em breves comentários que nós vamos fazer das muitas opiniões já expressas nas 6 audiências públicas realizadas com o tema Educação e Federalismo e com a pergunta Educação Básica, a responsabilidade do governo federal. Então, numa segunda etapa, eu darei ênfase à formação inicial e continuada dos educadores e, por fim, no fortalecimento de um regime de colaboração que promova avanços nas relações intramunicipais, intermunicipais e intergovernamentais. Em primeira instância, respondendo à pergunta do debate, eu afirmo que sim, é também responsabilidade do governo federal a capacidade de responder ao desafio da qualidade da educação pública. Creio que o principal aspecto aqui é a redução das desigualdades sociais e regionais. O impacto da municipalização, como proferido na última audiência, tanto promoveu avanços como gerou resultados negativos. No entanto, creio que o efeito reverso de um dos processos gerados pelo modelo federativo, que diz respeito à municipalização, precisa incluir nas futuras tomadas de decisões uma análise histórica das atuais demandas e das tentativas de acertos. É evidente que, quanto ao equilíbrio das decisões e posturas redistributiva e supletiva assumidas pela União, será necessário um alinhamento com os municípios e estados, uma justa revisão dos recursos. E vale ressaltar que será preciso, na minha opinião, fomentar a qualificação dos planos municipais de educação e planos estaduais de educação, comungando com as metas nacionais. Ainda que tenhamos esforços municipais e estaduais para a elaboração de tais planos, boa parte dos municípios, assim como muitos estados brasileiros, não construíram ou elaboraram, com o apoio técnico necessário, programas que, além de explicitarem e solucionarem as demandas, desafios e avanços de cada região, tenham uma comunicabilidade entre eles. Já sabemos o que não favoreceu a excelência no regime de colaboração entre os entes federados. Portanto, acredito também que é preciso centrar esforços para o fortalecimento intergovernamental, utilizando, inclusive, as ferramentas atualmente existentes, como, por exemplo, o PAR, o Plano de Ações Articuladas, ressignificando caminhos propositivos com resultados mais imediatos. Temos pressa. A questão de como fortalecer o regime de colaboração que promova bons resultados perpassa por reformas importantes no que tange à democratização dos recursos públicos. No entanto, não será o suficiente para garantir um pacto coletivo. Um dos pontos desse processo tem fundamento nos como nos constituímos uma federação e no como promovemos efetivamente um regime de colaboração. Tendo a concordar que a questão não passa pela centralização e ou descentralização da gerência da educação básica, mas a definição clara de papéis, de corresponsabilidades, de metas e propostas comuns e na promoção permanente de equipes constituídas por comitivas representativas dos municípios, dos estados e da União. Creio que as experiências de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e do Ceará seguem nos ensinando. Um dos principais pontos é a criação dos fóruns representativos e permanentes, envolvendo os entes federados, as universidades, os conselhos, a Undime, as organizações sociais, empresariais, as escolas, os educadores e os pais. Caso queiramos que todos participem, será preciso centrar esforços no que estou chamando de comissões intergovernamentais. Como já discutido e previsto no Brasil, o caminho dos arranjos de desenvolvimento educacional, que, ao meu ver, é promissor, prevê o fortalecimento dos territórios que, além de experienciar a colaboração intra- e intermunicipal, poderá favorecer o fortalecimento da colaboração intergovernamental. É preciso criar interespaços entre movimentos que são endógenos e exógenos. Na nossa experiência,
em nossa experiência de constituição de quase 15 anos de um arranjo de desenvolvimento educacional na Chapada Diamantina, Bahia, que nesse momento avança no sonho de consórcio intermunicipal de educação, seguimos aprendendo que não é possível enfrentar um dos maiores desafios da educação pública brasileira, que é a descontinuidade administrativa e, consequentemente, frequentemente, descontinuidade de programas e projetos educacionais relevantes, sem reconhecermos juntos que a educação precisa seguir sendo prioridade, que as brigas dos egos partidários impactam sobremaneira nos resultados da educação que, creio, interferem no regime de colaboração. Quem se responsabiliza por decisões municipais no final de uma eleição de governantes que não lograram êxito e resolveram não cumprir os dias letivos, suspendendo merenda escolar e transporte, demitindo todos os técnicos e professores contratados em outubro? A cada 4 anos no Brasil, no ano das eleições municipais e estaduais, há um rompimento de um abalo sísmico das ações da educação. Quem se responsabiliza por isso? Urge estabelecer estratégias nacionais que promovam o engajamento dos pais e da sociedade na regulação das coisas públicas e que a União tenha, no seu papel também de regulador e fiscalizador, junto à sociedade e os entes federados, uma ação efetiva nessas e em muitas outras situações de intercorrências e irregularidades. Ponto 2, que eu seguirei abordando, é a questão da formação inicial e continuada. Ainda que os regimes de colaboração funcionem bem ou que atribuamos mais responsabilidades estruturais à União, ainda teremos outros desafios a enfrentar para termos os resultados que sonhamos. Um deles, estou chamando de reforma curricular na formação universitária no Brasil, em caráter de urgência, tanto nas universidades públicas quanto particulares. O problema da formação inicial dos professores não está somente nas universidades particulares. Observamos um investimento significativo do governo federal em redirecionar o papel das universidades na formação inicial dos professores. No entanto, pesquisas recentes realizadas pela Fundação Carlos Chagas evidenciam que a formação inicial, cursos de pedagogia, centram esforços em disciplinas relativas aos conhecimentos históricos e sociológicos da educação, direitos humanos e psicologia educacional. Ainda que esses conteúdos sejam relevantes, é intrigante observar que os conteúdos relativos ao que e como se ensina não estão na maioria dos cursos de pedagogia do Brasil. Vejamos parte dessa pesquisa. 62% dos alunos matriculados estão em instituições privadas. As categorias curriculares de análise, 26% das disciplinas compõem uma categoria de fundamentos teóricos da educação. Apenas 3,4% se refere à didática geral. É somente 3% do currículo das licenciaturas que é destinado às didáticas. Em outras palavras, os professores se formam sem dominar o conhecimento didático das diferentes áreas. Como diria na roça, no interior e na zona rural, eu quero saber quem vai mexer nesse vespeiro. Enfrentar não somente a redefinição dos critérios e do sistema de avaliação dos cursos que formam professores, mas também será preciso, de fato, formar professores que conheçam as didáticas específicas. Os itens 3 e 4, os 3 ou 4 anos de formação no curso de pedagogia, em sua maioria no Brasil, não formam professores para atuarem na educação infantil e no ensino fundamental 1. Colocamos como meta relevante, diga-se de passagem, a formação superior para os professores. Praticamente terminamos o curso de magistério. E há anos que saem pedagogos das universidades, mas não saem professores. Ponto 3. É a formação continuada dos educadores, que também atualmente é delegada às universidades. Creio que essa experiência poderá ser um indutor importante para a reforma curricular dos cursos de pedagogia e, quiçá, o papel das universidades públicas comece a se configurar como interventivo nos resultados dos nossos estudantes, professores e escola. Ponto 4. É possível, em uma região, que os educadores e uma comunidade transformem para sempre a realidade da educação em seu município e território. Em nossas experiências, avançamos de resultados de 1,2 a 2,3 de DEB para 4,57, numa média 5,3, numa união de territórios, municípios, professores, educadores e rede pública.
Para que essa máxima consiga ser alcançada com resultados satisfatórios, precisamos seguir investindo numa rede colaborativa, nos espaços escolares e municipais, o que significa um maior investimento na formação continuada dos coordenadores pedagógicos, diretores escolares, equipes técnicas, coordenadores estaduais de educação, com a participação dos pais, se de fato desejamos que o regime de colaboração intraescolar e interescolar aconteça. Além disso, é preciso que todas as organizações sociais que se propõem a contribuir com as redes municipais ou estaduais sigam fortalecendo os planos educacionais das redes educativas. Tenho visto, em alguns territórios brasileiros, coordenadores pedagógicos e equipes técnicas assumirem, como política pública municipal ou estadual, programas de formação continuada que são externos, distantes das necessidades de aprendizagem e da formação daquele contexto, e que, portanto, não contribuem para a autonomia e interdependência. Recentemente, uma educadora, durante um processo avaliativo, afirmou: estou diante de um banquete e morrendo de fome. O município no qual estou me referindo tem 19 programas de educação e com baixos índices de desenvolvimento educacional. Embora considere relevante todas as ajudas qualitativas que os educadores recebam oriundos de muitas fontes, é preciso garantir que as redes municipais e estaduais sejam autores e atores em todas as etapas, que sejam sujeitos e não apenas transmissores ou leitores bem aplicados de manuais de instruções. As escolas, com os melhores IDEBs por esse Brasil afora, que demonstram bons resultados na continuidade, têm como característica uma rede escolar que segue garantindo pluralidade nas tomadas de decisões e concentração de esforços com metas altas a serem alcançadas. Vale ressaltar que as horas destinadas ao planejamento pedagógico precisam de mudanças radicais e, novamente, rápidas, para garantir o desenvolvimento profissional nos contextos escolares de trabalho. Os coordenadores pedagógicos, os diretores escolares e os professores precisam mais do que um terço de jornada de trabalho dedicado aos encontros de ações complementares. Vejamos uma pesquisa da Fundação Vitor Tivita e a Fundação Carlos Chagas sobre todos os coordenadores pedagógicos do Brasil, discutindo o seu perfil, suas intenções, tensões e contradições. 47% dos coordenadores pedagógicos não têm clareza do que significa o IDEB. 27% dizem ser insignificante o tempo dedicado aos PPPs, que são os projetos políticos pedagógicos. 87%, apesar de apontarem como sua atribuição a gestão da aprendizagem como atividade de sua responsabilidade, somente 17% fazem observação e acompanhamento do professor em sala de aula. Dos 72% dos coordenadores pedagógicos que trabalham na fiscalização de entrada de aluno nas escolas, 91% acreditam que é uma atividade apropriada para a sua função. Portanto, temos aí um desafio importante, que se refere também a uma meta, a meta 19, dentro do Plano Nacional de Educação, que ainda não compõe o papel do coordenador pedagógico. Ele não se refere à figura do coordenador pedagógico na escola com um papel central também na transformação da educação. Todos os educadores brasileiros desejam ter 40 horas na escola, 20 horas na sala de aula e as outras 20 na escola, sendo essas últimas 20 horas dedicadas ao planejamento, a registros reflexivos das práticas pedagógicas, aos atendimentos aos pais, à participação colaborativa dos professores em seminários didáticos e avaliativos promovidos pela rede, aos estudos e monitoramento dos resultados com redesenho das necessidades dos apoios pedagógicos aos estudantes e as possibilidades de seguirem participando de outros espaços educativos em outras escolas das redes que atuam. É da profissão de ser professor e educador o espaço de planejamento, estudo, reflexão e acompanhamento da prática pedagógica. Outro ponto importante é o investimento na ampliação do universo cultural dos educadores. Vale ressaltar que quase 20% da nossa população vive na zona rural e, em muitos territórios, praticamente sem nenhum acesso a novas oportunidades culturais. Referiram-me tanto a livros quanto a periódicos, filmes, música, internet, arte, etc. É preciso seguir investindo. É preciso reconhecimento da aprendizagem dos estudantes como centro da prática profissional. Potencializar a dimensão territorial, intensificando a cooperação horizontal entre os municípios. Avaliações institucionais como condição para o monitoramento das aprendizagens.
compreensão do contexto escolar como espaço privilegiado da formação, ressignificação do papel do coordenador pedagógico enquanto formador de professores e legitimação nacional no Plano Nacional de Educação, reconhecimento da formação continuada como atribuições das equipes técnicas, adequação na estrutura e funcionamento da formação continuada nas redes municipais, construção progressiva da política pública de formação continuada, articulada com a gestão da aprendizagem dos estudantes e o contexto profissional dos educadores, intervenções locais com o propósito de inspirar o interjogo entre municípios e território, formação de quadros profissionais que se responsabilizam pela gestão da formação continuada no contexto da rede municipal. Consolidação dos espaços coletivos em busca de estratégias para solucionar conjuntamente as próprias dificuldades em prol da melhoria da qualidade da educação no âmbito local. Desde 2006, que o informe do Progresso Educativo na América Latina, PREAL, já afirmava para que todas as crianças recebam uma educação de qualidade, todos os países devem realizar 2 mudanças fundamentais na sua política educacional. Converter o aprendizado de todos, estudantes, educadores, pais e comunidade, na principal medida do êxito da educação. Fazer com que as escolas se responsabilizem frente aos cidadãos pelo sucesso dos objetivos educacionais. Creio que estamos investindo bastante no item 1, ainda que tenhamos muitos desafios pela frente, mas concentramos muito poucos esforços qualitativos no item 2. Muito obrigada.